Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês também. Para quem não sabe, a gente recebe vários pedidos de orações, né? Pessoas às vezes colocam na caixinha ali na entrada, às vezes as pessoas mandam pelo Instagram, pelo YouTube, sinal de fumaça, WhatsApp, enfim, né? Eu costumo dizer que nós somos uma igreja que ora, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre nós orarmos uns pelos outros, sobre nós carregarmos os fardos uns dos outros, sobre nós nos fortalecermos juntos. Então, o momento que a gente ora aqui pelos pedidos de vocês, são várias vozes orando ao Senhor, entregando a Deus. Isso faz muita diferença para o nosso Pai. E se você não colocou seu pedido, não mandou de forma nenhuma, Deus conhece teu coração, se apresenta a Ele agora, na hora que a gente estiver orando, tudo bem? Pai, eu nos coloco diante de Ti agora, Senhor. Primeiro eu quero Te pedir perdão por tudo aquilo em nós que Te desagrada, que Te entristece, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos limpa, nos purifica, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti agora para apresentar todos os pedidos. O Senhor conhece os desejos do coração de cada um. Eu quero Te pedir que o Senhor passe pelo filtro do Seu plano na nossa vida, porque aquilo que não é Teu, que não é plano Seu, não realiza, Pai. Muda, tira do nosso coração o desejo do que não é Teu. Mas o que é Seu, Senhor, abre as portas, quebra as barreiras, transforma mentes, corações, situações. Senhor, aproxima as pessoas, traga as pessoas que vão nos ajudar a romper essas barreiras, a alcançar essas vitórias. Coloca diante de nós, Senhor, para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor preparou para a vida de cada um. E eu, como ministro da Sua palavra, Pai, declaro sobre cada um da Sua bênção, declaro da Sua salvação, da comunhão contigo, da Sua cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, na hora que a gente estava louvando, eu senti a presença do Espírito Santo muito forte aqui na igreja, mais do que em outros dias até. Eu até me arrepio só de pensar nisso, assim, muito forte, sabe? E o Senhor estava falando comigo, e eu estava orando, né? Eu fico aqui no meu cantinho orando, porque eu não sei louvar, mas eu sei orar, né? Então fica aqui aquele grupo de louvor, louvando bonito e tal, e eu fico ali orando no meu cantinho, né? Cada um no seu papel. E eu estava orando, e o Espírito Santo estava me mostrando e mandando eu dizer algumas coisas que o Senhor já me disse nas últimas semanas, mas eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é que o Senhor tem me dito que ano que vem é um ano de bênçãos, que é um ano de vitórias, que é um ano de recebermos coisas que nós estamos esperando e coisas que pareciam perdidas. Então, ano que vem é um ano de bênçãos. Tudo que o Senhor quer é que você esteja diante dEle, que você se proste na presença dEle, que você peça perdão pelas coisas que você fez de errado e que incomodam o Senhor. Quanto mais você estiver em comunhão com Ele, mais essa bênção vai vir na sua vida. E Ele manda dizer para você que a bênção está na sua mão, depende de você. Depende de como você vai se colocar diante do Senhor. Eu também vi que havia uma pessoa que hoje não estava querendo muito vir aqui. E aí falou assim, eu não quero muito ir, mas eu vou, mas se é de Ti, que é para eu estar naquele lugar, o Senhor vai me dar um sinal. E o Senhor manda te dizer que esse é o teu sinal, que Ele quer você aqui. Se você não estava querendo ir hoje, você pediu um sinal a Deus, Ele mandou te dizer que esse é o seu sinal, que Ele está aqui sim. Tá? E eu vi o Senhor resgatando um relacionamento também. Esse eu não sei dizer de quem é, então, mas eu só vi que o Senhor estava resgatando um relacionamento, amém? Glória a Deus, que a gente coloque sempre diante de Deus as nossas causas, nossos pedidos, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55, nós vamos ler o 10 e o 11. Quem for encontrando, vai se colocando de pé. Isaías 55, 10 e 11. Pastor Leonardo, coloca aí no YouTube. Eita, que as crianças estão animadas hoje, estou escutando eles daqui. Amém, que eles gostem sempre de estar na casa de Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Essa é uma palavra que Deus me trouxe num momento de oração hoje, por algumas pessoas, e o Senhor falou que era para trazer para todo mundo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar,
e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu queria falar algumas coisas com vocês que são muito importantes sobre a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu queria que você compreendesse é que todas as coisas que Deus criou pela palavra. Todas as coisas. Quando a gente começa a ler em Gênesis, a primeira coisa que a gente vê é que a terra era sem forma, e a terra era vazia, e não havia nada. E aí, eis que Deus diz para que as coisas sejam feitas. Deus diz para que haja separação entre céus e terra. Deus diz para que haja separação entre dia e noite, para que haja firmamento. Deus diz para que hajam os animais, as plantas. Todas as coisas que Deus criou pela palavra. Deus criou pelo verbo. E a gente aprende isso lá em Gênesis, bem no comecinho, a Bíblia começa falando isso, como as coisas todas começaram com o verbo, com a palavra. E aí quando a gente vai ler o Novo Testamento, e a gente vai ler João começa dizendo que o verbo era Jesus, e que Jesus estava com Deus desde o princípio, e que ele era o verbo. É isso que está escrito em João. E que as coisas todas foram feitas nele e por meio dele. E a gente vai sempre aprendendo o poder do verbo, o poder da palavra, né? O poder das coisas que Deus faz com que aconteçam. E a gente sabe, a gente que está na igreja há muito tempo, né? A gente sabe, por exemplo, que para que você seja salvo, para que você receba a salvação, por exemplo, você precisa dizer que você aceita o sacrifício de Jesus, você precisa dizer que aceita Jesus como seu Salvador, né? É isso que está escrito em Romanos 8, né? E às vezes as pessoas pensam, não, mas eu já aceito, já está no meu coração, por que eu preciso dizer? São os mistérios de Deus, existem coisas que precisam ser ditas, Deus tem um poder muito grande na palavra. Ele usa a palavra para poder fazer, para poder desfazer, para poder transformar. E essa passagem que a gente está lendo ali de Isaías 55, ela diz o seguinte, que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus e vai prosperar naquilo para o qual Deus enviou. Ou seja, a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é o que faz acontecer. E aí, às vezes você pensa, mas qual é a palavra de Deus sobre a minha vida, né? Qual é a palavra que Deus tem para você? Como é que você pode usar a palavra de Deus? E eu queria que você compreendesse que a palavra de Deus é a Bíblia. Porque na própria Escritura está dito que a Bíblia foi inspirada por Deus e que ela é Deus falando conosco. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se lá no início Deus falou para que as coisas fossem feitas, fossem constituídas, fossem criadas, Deus deixou uma série de palavras escritas para cada um de nós, que é o Velho Testamento e é o Novo Testamento, né? Inclusive, é como se Deus realmente tivesse deixado um testamento para você, você pode aceitar ou não, né? Você aceita aquele testamento que Deus deixou para você. Mas ele deixou todas aquelas palavras escritas. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não entende o quão poderosa é a palavra de Deus. A gente não compreende isso. E não é porque você está falando a palavra de Deus e não Deus falando a palavra dele, que ela tem menos poder. Sabe que antigamente existiam aquelas pessoas que eram os arautos, né? Arauto era aquele cara que o rei ou governante de algum lugar, ele ia lá e decretava uma lei, decretava alguma coisa e tal, e o arauto era aquele sujeito que falava para as pessoas, que lia para as pessoas, que ia no lugar falando aquilo que o rei tinha mandado falar. E aquilo tinha tanto poder quanto o rei falando, porque ele estava falando em nome do rei. Ele estava dizendo aquilo que o rei mandou. Não é porque não era o rei ali falando, mas as pessoas sabiam que aquele sujeito falando estava falando algo que era de Deus. Então, aquilo que era do rei. Então, aquilo que o rei falava, o arauto levava para outras pessoas, né? E a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é algo poderoso que Deus deixou na tua mão para que você possa pronunciar, para que você possa falar,
para que você possa transformar muitas coisas, né? E a gente vê inúmeros exemplos da palavra sendo transformadora, da palavra sendo criadora. E esses dias eu estava pensando sobre isso e eu estava pensando, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas se eu dissesse para elas que a Bíblia é um livro de magia e que aquelas pessoas vão ler aquele encantamento, aquela magia, e alguém vai sair voando ou vai transformar um príncipe num sapo, as pessoas talvez acreditassem. Elas iam acreditar que aquilo que está escrito, se a pessoa pronunciasse, ia acontecer, porque elas viram num monte de filme, elas viram num monte de desenho, num monte de coisa e tal. Então, se eu dissesse, ó, isso aqui é um livro de magia, e o que tiver escrito aqui vai acontecer, talvez a pessoa acreditasse. Mas eu digo, aquilo que está aqui é escrito por Deus, e foi Deus que inspirou para que fosse escrito aquilo que ele estava falando, e que quando ele fala tem poder, às vezes as pessoas não compreendem o tamanho do poder daquilo. E a palavra de Deus diz lá em Efésios que a própria palavra é a espada com a qual a gente luta as nossas batalhas espirituais. Veja bem, a gente fala muito disso aqui, né? Que nós todos vivemos batalhas espirituais. A gente vive batalha espiritual o tempo inteiro. A gente tem que batalhar pelos nossos filhos, pelos nossos negócios, pela nossa saúde, pela nossa própria salvação, pelo nosso casamento e tal. E a gente vive essas batalhas espirituais todos os dias, né? E todas as coisas que estão escritas em Efésios, quase todas elas são armas de defesa. Mas a palavra de Deus é uma arma de ataque, porque é uma espada. E essa espada vai, corta, transforma e ela não volta vazia. O que Isaías diz é, a palavra de Deus, assim como a chuva que cai, assim como a neve que derrete e tal, ela não volta. Ela não volta, ela vai e ela faz aquilo para o qual ela foi mandada. E sabe, a gente vê algumas pessoas que tiveram uso da palavra, Moisés é uma dessas pessoas. Moisés, quando Deus chamou Moisés para poder direcionar aquele povo, libertar o povo, atravessar o deserto, levar para a terra prometida, era coisa demais para Moisés. Moisés já achava que ele não ia dar conta. E ele não ia dar conta sozinho mesmo. A gente sabe que sem o agir de Deus a gente não consegue fazer nada. Moisés achava que ele não ia dar conta. E aí Moisés tinha um cajado, aí Deus fala para ele, pega esse cajado e joga no chão. E aí Moisés joga aquele cajado no chão e vira uma cobra, né? E Moisés tem medo. Ele tem medo daquela cobra. E aí depois o Senhor manda ele pegar a cobra pelo rabo, ele pega pelo rabo e a cobra vira um cajado de novo. E a gente vai ver em vários momentos que aquilo que Deus colocou para Moisés naquele cajado permite que Moisés faça muitas coisas, né? Tirar a água da pedra, abrir o mar vermelho, mais um monte de outras coisas. E você acha que o poder era o cajado? É óbvio que não. O poder era o que Deus derramou sobre aquele cajado e disse para Moisés que ele deveria fazer. E ainda assim, quando Moisés falava, Moisés proclamava o que Deus tinha mandado. Moisés ia ao encontro do faraó e dizia, o meu Deus mandou dizer que se você não nos libertar, vai acontecer tal e tal praga, né? Foram 10, né? Vai acontecer tal e tal praga. Ele ia mandando Moisés dizer, Moisés chegava lá e dizia, né? E aquelas coisas aconteciam. A gente precisa compreender isso para a nossa vida, porque nós temos um poder muito grande. Mas a primeira coisa que você precisa ter com relação à palavra de Deus é temor e tremor. Você precisa ter uma reverência muito grande, porque ela é a palavra de Deus. Você precisa ter, é por ela que você é julgado, é por ela que você é transformado. Você precisa ter esse medo que Moisés teve da cobra, essa reverência, essa preocupação, é o que você precisa ter com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala muitas coisas e você devia compreendê-la. Nós, como filhos de Deus, a primeira coisa que a gente devia querer é conhecer a palavra. Porque como é que a gente vive sendo filho de alguém que escreveu um monte de coisa para a gente não sabe o que ele escreveu para a gente? Né? Então a gente deveria conhecer mais a Bíblia, a gente deveria conhecer mais a palavra, conhecer mais o que Deus falou. E aquelas coisas que Deus falou, a gente deveria aplicar na nossa vida, porque Deus falou e ela tem muito poder sobre a nossa vida. Sabe, eu tenho um amigo que ele começou a ser cristão lendo Provérbios, né? Porque ele pensou, é um negócio cheio de sabedoria e tal, né? Disseram que tem um monte aqui. Ele foi meio levado, né, por um outro. Ele acompanhava um cara que ele admirava muito, um empresário e tal, e o empresário foi falar o poder dos desafios. E aí disse para eles todos estavam acompanhando, eu desafio vocês
a ler Provérbios todo dia. Ó, um mês de desafio, tem 31 capítulos, vocês vão ler. E, pessoal, eu vou ler, porque tem todo um conhecimento aqui. Talvez seja um conhecimento humano até, mas eu vou aprender. E ele foi sendo transformado. Sabe por que ele foi sendo transformado? Porque é impossível você ter contato com a palavra de Deus e você entender cada vez mais a palavra de Deus e ela não mudar você. E ela não transformar você. E às vezes você se pergunta, pai, o que você quer de mim? Senhor, eu queria tanto tal bênção, eu queria tanto derrubar determinadas barreiras, eu queria tanto alcançar determinadas coisas na minha vida. O que o Senhor quer de mim? E aí Deus diz, eu já escrevi o que eu quero de você, você só não leu, você só não entendeu. E olha, não precisa ir longe, só para pegar Provérbios tem um monte de coisa que é o contrário do que o mundo fala. A gente vai sendo trabalhado pelo mundo, acreditando em determinadas coisas, Provérbios fala o contrário. Por exemplo, o mundo diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. É isso que o mundo diz. Provérbios diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Olha como é o contrário. Sabe? Que a sabedoria está na multidão dos conselhos. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar. O mundo diz, bateu, levou. E a gente vai viver de acordo com o mundo ou a gente vai viver de acordo com o que Deus está falando para você? A gente precisa compreender isso. Então, o primeiro pensamento é temor e tremor. É compreender. É saber que aquilo ali que Deus está falando, Ele está falando para mim, Ele está falando para você, Ele está falando antes da gente aparecer aqui. Tem uma passagem que é João, que diz assim, ó, João 12, 47. Fala assim, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Sabe o que está dizendo? Que quem vai te julgar não é Jesus. Que quem vai te julgar não é Deus. Quem vai te julgar é o que Deus escreveu. Jesus veio para salvar. E ele fala, ó, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo. Eu vim para salvar o mundo, não para julgar o mundo. Quem me rejeita, não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. São as palavras de Jesus, as palavras de Deus. O Senhor deixou escrito. Então, eu queria primeiro que vocês tivessem muita reverência, muito temor, muito tremor, entendessem que Deus escreveu isso para você. Sabe, todas as vezes que, por exemplo, eu recebo uma mensagem do meu pai, tem dia que eu estou um pouco de preguiça de responder alguma coisa, eu sei que ele está um pouco sozinho, mas às vezes eu estou trabalhando, alguma coisa, eu lembro que Deus falou assim, honre teu pai e tua mãe. Todas as vezes, honre o teu pai e a tua mãe. Né? Eu fiz isso hoje, ele mandou uma mensagem, falei, oi pai, te amo, como que você está? Tá? Honre o teu pai e tua mãe. Né? Todas as vezes que eu estou meio chateado com alguém, que eu estou pensando, poxa, mas por que essa pessoa fez isso comigo? Não podia ser assim, Senhor, tal. Eu lembro Deus falando, perdoa. Perdoa como você quer ser perdoado. Que é mais interessante, né? Deus põe na tua mão o jeito que você quer ser perdoado. Porque ele fala assim, perdoe como você quer ser perdoado. Olha isso. Ele está falando assim para você, vou te dizer como é que eu vou perdoar você. É o jeito que você perdoa o outro. É incrível isso, sabe? Então, a gente precisa conhecer cada vez mais. E eu sempre, já faz muitos anos que eu sou pastor, né? E eu costumo dizer que eu não sou aquele pastor que sabe os versículos de cor, né? Eu não falo assim, olha, lá em Efésios 6:31 está escrito tal coisa. Eu nem tenho essa pretensão de saber. Mas o que está na Bíblia está no meu coração e eu estou tranquilo com isso. Porque está no meu coração. Porque é onde a Bíblia tem que estar. É no teu coração. As palavras de Deus têm que estar no teu coração. Mas aí a gente vai para o próximo passo. Porque eu costumo dizer aqui na igreja que nós somos pessoas trabalhadas em camadas. Nós somos como uma cebola. Você tira uma camada, parece que está tudo ok, aí você tira outra camada, e sempre tem uma outra camada. Sempre tem uma camada diferente, né? Sempre, sempre, sempre. E essas camadas, elas são o trabalhar de Deus na tua vida. Você começa a ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia e não entendeu nada do que estava escrito? Pois é. O que acontece? Tem uma coisa ali. Primeiro, a própria Bíblia diz
que a sabedoria de Deus parece loucura para os homens. Tá? E aí o que você precisa fazer então? A Bíblia também diz que é o Espírito Santo que te traz esse conhecimento, que é o Espírito Santo que trabalha em você, que é o Espírito Santo que te traz o entendimento e o discernimento do que está escrito ali, na própria Bíblia. Então, se você já leu a palavra de Deus, você não entendeu nada, na próxima vez que você for ler a Bíblia, você vai pedir a Deus para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, o seu discernimento. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu peço isso. Todas as vezes que eu vou ouvir uma pregação, eu peço isso. E se você já reparou, todas as vezes que eu vou pregar para você, eu peço para Deus fazer isso com você. Para que Ele possa abrir o seu entendimento, o seu discernimento. Para que você possa compreender aquilo que Ele está falando. Ok, você vai compreender, Deus vai tocar no teu coração. Aí você vai descobrir aquelas coisas mais óbvias, assim, né? Não posso trair, não posso matar, né? Tem que honrar meu pai e minha mãe, tem que honrar Deus. Você começa a descobrir aquela camada externa e é a primeira camada que Deus tira de você. E aí você continua lendo a palavra e você vai entendendo que aquela camada saiu de você. E aí você pensa, eu estou muito bem. Nossa, como Deus me limpou, eu sou demais. E aí você continua lendo a Bíblia, sabe o que acontece? Aquela passagem que você já tinha lido 2, 3 vezes e que por meio da qual Deus tirou aquela primeira camada, Ele vai te mostrar uma outra camada que você precisava tirar. E você não tinha percebido. Porque você não estava preparado para ver a segunda camada. A segunda camada está debaixo da primeira. E aí, depois que tirou, você vê. E você continua lendo a Bíblia, você continua compreendendo, você continua orando, você continua pedindo discernimento, e a sua vida inteira, Deus vai tirar uma camada. Porque você é uma pessoa de camadas infinitas para serem trabalhadas. Todos os dias a gente só tem que ser melhor do que ontem. Mas todo dia a gente vai melhorando e vai aprendendo mais. Então, ótimo, você começou a ler a Bíblia, você entendeu, compreendeu, sabe que ela é a palavra do Senhor, tem temor, tem reverência, tem respeito, vai sendo transformado cada vez mais, mas você continua enfrentando problemas na tua vida. E você vai continuar enfrentando problemas a tua vida toda, porque Jesus falou isso. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não falou talvez. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Só que ele continua dizendo assim, mas tem de bom ânimo, ou seja, fica tranquilo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo para você é, você vai ter aflição. Claro que você vai ter aflição. Mas fica tranquilo porque eu já venci essa aflição por você. Então, se você estiver comigo, você é capaz de vencer essa aflição. Então, foram 2 promessas que Jesus fez na mesma frase. A primeira é que você vai ter aflição. Que você vai passar perrengue. Tá? E a segunda é, eu cuido. Se você estiver comigo, eu cuido. Se eu estiver em você, você estiver em mim, eu cuido. Então, você começa a entender que você não luta sozinho. Mas as aflições vêm. As dificuldades vêm. E aí você começa a perceber que você tem uma espada para você poder lutar contra as suas aflições. E o que é essa espada? É você pronunciar a palavra de Deus. Deus criou o mundo inteiro, inclusive você, por meio do Verbo. E diz que Jesus é o próprio Verbo. E você tem o poder de fazer o mesmo como filho de Deus, que está usando a palavra de Deus. Porque quando você chega e leva a palavra de Deus, não interessa como você é, ela é a palavra de Deus. E depois que você aprende isso, você usa como espada o tempo inteiro. Olha, às vezes eu estou doente, estou mal, tal, e eu me coloco em oração, e eu falo a Deus. Eu pronuncio, e eu digo, Senhor, como o Senhor disse na tua palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa doença não está legal no meu corpo. O Senhor tira ela daqui, porque eu já fui sarado. Sabe o que a palavra diz? Que nós entregamos os nossos fardos ao Senhor, trocamos por um fardo mais leve. Está pesado o que você está fazendo? Está pesado o que você está vivendo hoje? Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema amoroso, às vezes é um problema profissional. Está pesado isso que você está vivendo? Que talvez você não tenha entregado a Deus ainda.
talvez você não tenha colocado na mão de Deus, porque Ele diz na palavra dele. E aí o que você vai fazer? Só vai descansar? Não. Você vai pronunciar. Você vai dizer, Senhor, eu troco o meu fardo pesado pelo fardo leve que vem de ti, e eu entrego esse problema a ti. E agora eu estou vivendo o que o Senhor chamou de paz que excede o entendimento. Eu gosto muito de falar de paz que excede o entendimento. Você vai ver que várias pregações eu falo sobre isso. Você sabe por quê? Porque o significado disso é uma paz que vem num momento em que não era para ter paz. É isso que diz, porque vai além da sua compreensão, porque segundo a sua lógica humana, você não devia estar em paz. Mas a Bíblia diz que em Deus nós temos paz que excede o entendimento. E eu entrego na mão de Deus. Ah, pastor, mas você não passa perrengue. Você que não sabe. É porque eu não fico aqui contando os meus perrengues, eu fico cuidando de vocês. Porque o meu papel como pastor é pastorear, não é chorar. Mas eu passo os meus perrengues também, tá? Só que eu vivo em paz. Ah, então o seu perrengue deve ser muito menor. Não, não é não. É só porque a gente vai pedindo a Deus para cuidar, a gente vai pedindo a Deus para cuidar, vai pedindo a Deus para cuidar. E você não tem essa capacidade. Lembra do seguinte, a Bíblia também diz que você não tem nenhuma dessas capacidades, que é o Espírito Santo que te dá. E que você pode pedir. E você pode pedir e falar, Senhor, que o seu Espírito me traga a paz que excede o entendimento. Que o seu Espírito me ajude a perdoar. Que o seu Espírito transforme o meu pensar. Que o seu Espírito troque o meu coração duro por um coração que confia e entrega a ti. Eu e Tati, a gente ora para Deus jogar luz sobre as nossas trevas. É um tipo de oração que a gente costuma fazer. Por quê? Porque a gente sabe que tem mais camada. A gente sabe que a gente só não enxergou a camada ainda. Sabe quando o quarto está todo sujo, mas tem uma lâmpada ali, tem uma lâmpada lá, e de repente você pega uma lanterna, olha e fala, meu Deus, tem um monte de lixo ali naquele canto, nossa, tem um monte de coisa para cá, tal. É assim, é assim. Olha, a gente vinha passando uma batalha espiritual muito grande, não vou entrar em detalhes, até porque a batalha não acabou ainda, depois eu posso contar para vocês, mas eu vinha sentindo que eu precisava entrar numa batalha espiritual mais profunda. E aí eu falei para a Tati, amor, se nós estamos em batalha, vamos entrar em batalha. Nós vamos lutar em família, os nossos filhos vão orar também, e nós vamos orar juntos na madrugada. E eu vou fazer jejum. Se é para batalhar, são as armas que eu tenho. Jejum, oração, né? Estarmos todos juntos orando, aquela coisa toda. Chamamos os meninos. Graças a Deus, eles foram criados na igreja, estão acostumados com isso. E a gente falou o seguinte, nós precisamos que vocês orem todos os dias por isso, isso e isso. Porque a nossa família precisa vencer tal e tal coisa. E aí a gente pediu para eles, tal, eles dois começaram, a gente orou juntos 4, cada um foi orar num canto na hora de dormir, todos os dias eles estavam orando juntos, eu botei o alarme para tocar 3h30 da manhã para eu poder orar com a Tati, para a gente poder entrar em oração, entrei em jejum, aquela coisa toda, tal. Chegou no dia seguinte, eu tinha proclamado, eu falei, agora nós estamos em batalha espiritual, e nós vamos vencer as batalhas, porque as batalhas que a gente luta com Deus, a gente vence. O único jeito de você não vencer uma batalha em que Deus está do teu lado é você desistir. Porque Deus já é vitorioso. E eu proclamei, eu falei, eu usei a palavra do Senhor que estava escrito. E eu disse a Deus. E você pode falar. Se o seu problema, sei lá, se é de saúde, por exemplo, eu já falei. Está escrito que pelas pesaduras somos sarados. Se o seu problema é financeiro, por exemplo, o que a Bíblia fala? Por que vocês andam preocupados? Olha só as aves do céu, olha os lírios do campo, eles têm o que comer, eles têm como se vestir, eles têm onde morar. Imagina você que é meu filho. Aí ele continua dizendo, a única coisa que você precisa fazer é me colocar em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se o seu problema, por exemplo, é um problema financeiro, alguma coisa do gênero, você pode dizer a Deus, Pai, estou aqui te colocando em primeiro lugar, eu busco o Senhor em primeiro lugar. Eu estou dizendo que é o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas todas vão ser acrescentadas. Você pode pronunciar. E aí no dia seguinte, Tati e eu descobrimos, por acaso, uma das lâmpadas que a gente precisava jogar.
um dos cantinhos que a gente precisava jogar a luz. E a gente descobriu por acaso. Não é por acaso, né, gente? Eu falei a Deus, Pai, nós estamos entrando em batalha. Mostra pra gente as brechas que a gente precisa fechar. Mostra o que precisa acontecer. E a gente descobriu no dia seguinte. E a gente fez uma oração, pediu perdão a Deus. Gente, naquele momento eu senti o poder de Deus tão forte. E as coisas que aconteceram nos outros dias foram muito poderosas. Coisas que só Deus faria. E aí é uma outra coisa interessante de você saber. Você não vence nada sozinho. Não adianta. Inclusive, eu já vi Deus derrubar muitas pessoas, principalmente profissionalmente e financeiramente. Pessoas que achavam que tinham conquistado as coisas com a força do próprio braço. Pessoas que achavam, cara, eu sou muito bom, olha o que eu consegui fazer. Olha o que eu consegui alcançar. Eu fui uma dessas pessoas. De achar, eu tive uma época na minha vida que eu achava que tudo que eu tocava virava ouro. Porque dava certo, mal sabia eu que era Deus cuidando. Mas aí Deus foi lá e apertou para me mostrar que não era eu. Sabe? E às vezes já é o começo da queda. Porque se você vive tudo que está na Bíblia, você não vai deixar isso acontecer. Porque Paulo fala que quando você acha que você está bem, que você não tem problema nenhum, você já caiu. E Provérbios diz que a soberba precede a queda. Então a gente tem que fazer essa mescla de aquilo que a gente lê, aprende e muda o nosso ser, aquilo que a gente lê, aprende e usa contra as circunstâncias. Porque a Bíblia traz as duas coisas. Inclusive eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, toda vez que eles estão preocupados com alguma coisa, eu falo, medo não é de Deus. A Bíblia fala 365 vezes, não temas. Uma para cada dia do ano. Não temas, não temas, não temas, não temas. Medo não é de Deus. Ah, mas eu estou com medo de fazer tal coisa. Então faz com medo mesmo. Ora, entrega na mão de Deus e faz com medo mesmo. Porque Ele direciona. Ah, Bruno, mas eu não sei o que eu faço. Eu estou na maior dúvida. Se eu vou para A, se eu vou para B, se eu vou para C. Eu não sei o que fazer. Tudo bem, você não precisa fazer sozinho. Você precisa se colocar em oração. E deixa o Espírito Santo falar com você. Ah, mas eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Porque você fala demais, ou então você conversa pouco com ele. Porque às vezes tem as duas coisas. Ou você fala pouco com Deus, e aí você não vai ouvir Deus falando com você, ou na hora que você vai falar com Deus, só você fala. E aí é um monólogo, não é um diálogo. Então, o que você precisa fazer é se coloca em oração. Entrega na mão de Deus. Fala aquilo que está lá, rasga o teu coração, chora, fica triste mesmo, entrega na mão de Deus, e depois se cala. E fica lá. É por isso que eu não gosto quando as pessoas falam, eu vou meditar. Eu falo, não, eu medito em Deus. Porque eu calo e deixo Deus falar. E deixa Deus falar. E o que mais incrível é, a primeira frase que você vai ouvir é sua. Porque a sua cabeça está cheia daquilo que você quer que aconteça. E você vai ouvir. E você se mantém em oração e calado e deixando Deus falar. E você vai ouvir o sussurro de Deus. Deus não grita, Deus sussurra com você. E você vai entender qual é o caminho que Ele quer para você. Quanto mais você faz isso, mais você aprende. Mais você entende o que Ele quer. Mais você entende para onde ir. Ai, Bruno, se eu fizer isso, eu vou resolver os meus problemas? Claro que não. Jesus falou que a gente vai ter aflições. Tem outra logo ali na frente. Só que a gente vai ficando mais preparado. A gente vai tendo mais paz, vai tendo mais entendimento. As lutas que eu vivo com 46 anos, a idade que eu tenho hoje, se eu lutasse com 30, eu estava lascado. Mas é porque Deus vai preparando, a gente vai ficando mais preparado para poder viver cada coisa. A gente vai entendendo que ainda que a gente não enxergue, a vitória de Deus está logo ali na frente. Olha, eu gosto de lembrar que a bênção também está na tempestade. Porque Deus traz a tempestade, às vezes, para trabalhar você. Trabalhar a tua fé, te capacitar, te transformar. Mas Jesus está no barco. Porque não é assim? Quando a tempestade veio, Jesus estava no barco. E os discípulos ficaram com medo, tiveram medo do barco naufragar. Era esse o medo. Jesus estava dormindo no barco, veio aquela tempestade muito forte, e eles tiveram medo do barco naufragar. E aí depois eles acordaram, Jesus, né, chamaram ele e tal, e ele falou, nossa, mas vocês têm pouca fé. Tal. E foi lá e ele parou a tempestade. Né? Gente, você não precisa saber como Jesus está naquele momento, se ele está no teu barco, ele está cuidando. Tá? E as tempestades nos capacitam para a vida, elas nos fazem pessoas melhores do que a gente é. Porque às vezes, se você não passar determinada dificuldade, você nem procurava Deus. Ou você não aprofundava a sua relação com Ele.
Ou você nunca mudava de camada? Você só muda de camada quando Deus faz você mudar de camada. Mas olha, Deus tem promessa. E não são poucas, não. Ele tem promessas muito lindas. Olha só, ele diz assim no Salmo 149, versículos 5 e 6. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos. O que ele está dizendo? Ele está falando, olha, fica tranquilo, você que é santo, quem é santo? Todos que somos santificados, todos que somos justificados por Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, exultem-se, alegrem-se, fiquem alegres nas suas camas. Para de dormir chorando, tá? Fique alegre nas suas camas, exultem-se. Não interessa o que você está passando, exulte-se, alegre-se. É isso que ele está dizendo. E aí ele ainda diz assim, estejam na sua garganta altos louvores. Então ele está falando, para de chorar, para de se entristecer, que eu tenho grandes vitórias para você. Para. Só se alegre, porque eu tenho grandes vitórias para você. Se você estiver em mim e eu estiver em você. Então, e aí ele ainda diz, louve. Você não tem noção do poder espiritual que um louvor tem. Você não tem noção. Você não sabe o que falar, não sabe o que orar, põe um louvor. Põe um louvor. Escuta um louvor no carro. Sabe, a gente está até rindo esses dias porque a gente tem ali um choque de gerações. Eu e a Tati, a gente escuta uns louvores, nossos filhos escutam outros, né? Tal. Eles estão escutando agora trap gospel. E aí, cara, e tá tudo bem, né? Como é que é? E eu tô na área. Efésios 6, na minha cara, estou na caminhada, tal, não sei o quê. Eu falo, tá tudo bem, tá ouvindo a palavra de Deus. E eu estou na caminhada. Se ele está caminhando com Deus, cara, tá tudo bem. E eu estou na caminhada, Efésios 6, na minha cara. Eu falo, então tá tudo bem, não tem problema. Mas o fato é que a gente precisa estar conectado em Deus, a gente precisa estar louvando. O louvor tem muito poder. O louvor destrói barreiras espirituais. Existem barreiras espirituais na tua vida que elas só caem se você louva. São armas que a gente tem. Jejum, oração, dizer a palavra, louvar. Tati e eu já fizemos campanha de louvor. De sentar e louvar junto. Vamos louvar tantos louvores. Tá tudo bem. Às vezes você não tem força para orar. Às vezes você está muito triste. Às vezes você está abatido. Às vezes você não vai conseguir orar direito. Louva. Os louvores têm muito poder. Mas Deus está dizendo, exulte-se, alegre-se. Está falando, olha, fica na boa. E ele ainda diz assim, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e nas suas mãos a espada de 2 gumes, que é a espada que corta, que é a palavra de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti o filme Quarto de Guerra, que eu achava engraçado a senhorinha, né, que é uma senhorinha assim, né, que o cara vem com a faca para poder roubá-la e ela fala assim, para em nome de Jesus, e o cara larga a faca e sai correndo, né? Eu achava, meu Deus do céu, como assim? Que exagero, tal. Aí um dia eu estava conversando com uma pastora amiga minha e ela falou assim, eu estava na parada de ônibus, chegou um cara, apontou o revólver para minha cabeça, deu 5 tiros, não saiu nenhuma bala. Né? Porque ela pediu a Deus para cuidar, porque ela pronunciou, e os caras deram 5 tiros e saíram correndo. E vocês conhecem ela. Depois ela conta para vocês isso daí. Mas, sabe, aí eu pensei, é mais que uma faca. É mais do que uma faca. É a pessoa dar um monte de tiro e não sair nenhuma bala. Deus cuida, mas você precisa estar em guerra. Você é um guerreiro. E a pior coisa que você pode fazer é guerrear de olhos vendados. Tati fala muito isso, que sem você entender quais são as suas armas espirituais, é como se você entrasse em guerra de olhos vendados. E aí você não sabe nem onde é que está o teu inimigo. Mas se você está ali, com a palavra, com a espada, orando. Gente, ora em casal. Quem é casal? Ora em casal. Tem muito poder. Tem coisas que eu só alcancei na minha vida quando eu orei com a Tati. Ora junto. Põe seus filhos para orar. Seus pais. Ora. Tem muito poder. Nós somos unidades de batalha espiritual. Os meus filhos têm poder. Eles oraram comigo no outro dia, aconteceu. Eles são diferentes dos filhos de vocês? Não.
Eles são os meus, os de vocês são de vocês. Essa é a única diferença. Mas se a gente está ali, ó, em oração, juntos, guerreando, Deus se alegra. Deus se alegra de você estar junto dele. A palavra de Deus, eu vou finalizar só dizendo uma coisa muito interessante. A palavra de Deus diz o seguinte, que você pode construir o templo que for, que você pode construir o palácio que for, que você pode fazer o que for, que isso não é o que toca o coração de Deus. Mas o coração que está cheio de Deus e a pessoa que entende e fala a palavra de Deus, isso o Senhor se alegra. Então não é aquilo que a gente faz, é como a gente faz, é o que transforma a gente. É como as coisas são transformadas na nossa vida. E a gente precisa entender isso. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai entender que palavras você pode usar. Palavras que derrubam muralhas. Todas as vezes que eu estou passando alguma coisa, que eu vejo que é fruto da carne, porque está lá em Gálatas, fala quais são os frutos da carne. É ciúme, inveja, glutonaria, um monte de coisa, né? Diz lá. Toda vez que eu estou vivendo alguma daquelas coisas, eu penso, peraí, isso aí é fruto da carne. Eu falo, Senhor, me transforma, traz os frutos do Espírito. O que é fruto do Espírito? É mansidão, domínio próprio, é amor, é paz, tranquilidade. Tudo isso quem dá é o Espírito. Se você não consegue viver nenhuma dessas coisas, é porque você não pediu para o Espírito. Peça para o Espírito, para que você tenha fruto do Espírito. Você precisa de Deus para poder viver isso. Sem Deus, você não vai vencer. Só que às vezes a gente demora para poder entender que a gente só vence com Deus. A gente demora, porque a gente tenta sozinho, a gente tenta derrubar as barreiras sozinho, as muralhas sozinho, a gente acha que a gente é muito inteligente, que a gente é muito isso, muito aquilo outro. A gente não é nada, sabe? E aí você precisa de Deus. Sem Deus você não vence. Não vence. Porque, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Essa é a promessa 1, essa daí vai vir. Tá? Mas ele fala, ó, eu venci o mundo. Então como é que você vence o mundo? Com ele. Você precisa dele. Eu quero finalizar hoje fazendo uma oração por você, para que Deus possa tirar de você todas as palavras que você disse para você mesmo e que eram contrárias àquilo que o Senhor disse de você. Se você falou, eu não consigo, para mim não dá certo, já era, tá perdido, sabe? A gente fala tanta coisa às vezes para a gente mesmo, né? A gente fala para a gente fala para os nossos filhos, né? Fala, esse menino não tem jeito, só dá trabalho, né? E a palavra tem muito poder, e as piores são as que a gente fala pra gente mesmo. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo, eu não consigo emagrecer, não consigo namorar uma pessoa legal, não consigo trabalhar num lugar decente, não consigo... Cara, eu quero quebrar isso hoje. Quero pedir para você ficar de pé, e eu vou fazer uma oração quebrando toda palavra contrária, toda maldição lançada, tudo aquilo que um dia, ou você, ou as pessoas ao seu redor, seus pais, seus irmãos, quem é que seja, tenha lançado sobre você. Pai, nós estamos diante de Ti agora, Senhor. Eu coloco cada pessoa aqui diante de Ti, e tudo aquilo que eles chamam de meu, Senhor, diante do Teu trono de glória. Oh, Pai, eu declaro quebrado agora, lançado por terra agora, tudo aquilo que não é bênção na vida de cada um deles. Toda a barreira que foi levantada por Satanás. Senhor, afasta todo o principado, toda a potestade, todo espírito maligno, tudo aquilo que não é Teu. Senhor, quebra toda a maldição, toda a palavra lançada, tudo aquilo que foi lançado por nós mesmos, por pessoas ao nosso redor, e que não é bênção, que não é de Ti, eu rejeito agora em nome de Jesus. Porque o Senhor diz na sua palavra que no nome de Jesus faremos coisas ainda maiores do que Jesus fez. E eu quebro agora, e eu rejeito agora, e eu transformo, Pai, troca todo o coração agora, e põe um coração Teu, Pai. Tira da mente tudo aquilo que não foi colocado por Ti, e que sejam mentes repletas de Deus, repletas da palavra de Deus. Senhor, que possam viver um novo momento, novos homens, novas mulheres,
transformados por Ti, refeitos. Senhor, refaz, transforma, resgata todos os sonhos que foram perdidos. Senhor, realiza os Seus planos, os Seus projetos nas nossas vidas. Derrama da Sua bênção sem limites, que nós possamos viver essa comunhão contigo, porque é contigo, só contigo, que nós podemos alcançar essas vitórias, que nós possamos caminhar contigo cada vez mais. Joga a luz sobre as nossas trevas, transforma o que tiver que ser transformado, limpa, purifica. Pai, eu entrego cada pessoa a Ti e eu declaro a vitória e a transformação em nome de Jesus. Amém.